nós voltamos a esse desafio em 2015 e nós percebemos que nós tivemos um grande impacto na Praça da Bandeira na época, né? E nós fomos bem mal recepcionados na época. E de lá para cá, a gente abraçou esse desafio, sabe? Eu sempre fui meio doido, né? Então, quando terminava... Jesus gosta, quando a gente terminava as coisas, a gente ia deitar super cansado, né? Aí ela dizia... algumas vezes ela disse pra mim assim, você é louco. Aí eu dizia pra ela assim... Eu sou mesmo. Doido é quem anda com doido. Doido é quem anda com doido. Aí a gente acabou buscando festivais. Em 2016, nós temos aí no nosso canal do YouTube, eu acho que foi em 2016, nós estávamos procurando um lugar para tocar e era o Dia da Criança. Acho que era o Dia da Criança. E nós começamos a ter a rotina de ir para Veiga Cabral, Praça Veiga Cabral, que estava bombando na época. E nós estávamos indo algumas vezes lá. Montava equipamento rapidinho e começava a fazer. Nesse dia, estava tendo uma programação do Estado, lá o bombeiro estava lá fazendo uma festa para as crianças. E nós ficamos desolados na Praça do Barão, assim, pensando, com o equipamento todo lá na carretinha que nós tínhamos. Nós ainda temos uma carretinha que a gente colocava o equipamento todo e nós ficamos parados lá pensando, puxa, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, vamos lá na Praça... Bom, parece que o povo tá todo aqui, mas vamos lá na Praça da Bandeira, que de repente tem alguns malucos lá, a gente monta lá e faz. Quando nós chegamos lá, tava tendo uma batalha de hip hop. E eles estavam com uma caixa amplificada lá assim, né? E a gente parou do outro lado da rua e fiquei olhando para lá. Cheio de jovens, muito jovens. Se alguém for depois lá no nosso canal, vai encontrar. E aí eu desci do carro. Aí eu desci, alguns irmãos que andavam com a gente na época desceram também. E Deus me direcionou exatamente para quem estava liderando lá. O nome dele é Super Choque. Vai até um grande colega, uma pessoa muito boa de coração. Muito legal, Super Choque. Mas ele ficou meio ressabiado, porque eu cheguei lá e disse para ele assim: essa caixa aí, né, que vocês estão legalzinha, né? Aí ele, não sei o quê. Aí eu disse, olha para trás ali. Você tem todo aquele equipamento ali. Eu podia montar para vocês aqui em 20 minutos. E era um equipamento grande, mas a gente já tava numa vibe de montar o equipamento muito rápido. Aí ele ficou olhando assim, meio desconfiado, e disse, não, mas escuta, a tua batalha continua aí. A gente só quer tocar nos intervalos, de um pro outro. Aí ele, a gente vai ter uns 3 intervalos aqui, dá pra vocês tocarem aí umas 3 músicas. Vocês já participaram de uma batalha de hip hop? Já viu, já. A gente já viu, e eu tava também olhando já que dentro da praça daqui do fórum, tem um rapaz que ele consegue agregar muitos jovens, mas é na parte do rap. É batalha de rap. Batalha de rap. Só que é só besteira, né? Eles ficam rimando. Aí eu fiquei assim, poxa, se vocês chegassem lá, né? Bora. Aí ele ficou assim e disse, então tá bom, se vocês conseguirem montar aí, a gente deixa vocês tocar umas 3 músicas. Nós montamos o equipamento, tocamos as 3 músicas. A partir daí, virou uma chave. Uma chave virou dentro da gente. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos levou a um momento assim que foi um divisor de águas para nós. Porque a partir daquele momento, tanto aquela galera do hip hop começou a nos abraçar. Ou seja, antes a gente chegava na Praça da Bandeira, o pessoal... Quando a gente estava descendo equipamento, já começava a gritar de lá, né? Esse macaco de novo aqui. Eu acho que a gente tem que contar também um pouquinho para eles essa transição. Quando a gente voltou a fazer o trabalho da banda LSD, que a gente saiu da igreja e foi para a rua, quando a gente decidiu, quando a gente ouviu esse chamado de sair da zona de conforto. Exatamente. A nossa igreja era uma igreja lotada de jovens. Nós tínhamos muitos jovens. Né? Já há anos a gente cuidando, tratando daqueles jovens, né? Tínhamos uma igreja totalmente estruturada, né? E aí a gente começou a ir para a rua em 2015. A gente montava o equipamento na rua, na praça e tocava.
E não houve uma aceitação dos jovens da praça com relação a nós. Vem essa parte que o Lúcio falou, ele chamava de macaco. Eles não se aproximavam. Sabe ali, onde é que a gente monta ali o equipamento? Na parada de ônibus da bandeira? A gente montava lá. Eles não se aproximavam, eles ficavam atrás das árvores, fumando, bebendo, como diz a música, né? Tomando todas. E a gente começou assim num rock ainda meio tímido também, né? Tentando uma introdução menos dolorosa, né? E a gente acabava cantando ainda ali Barros, Fernandinho. Só que com o tempo a gente foi percebendo que não era aquilo que Deus queria, não era aquilo que ia fazer uma diferença ali para aquelas pessoas, naquele meio. Na verdade, a opinião que eu tenho é que aquilo seria mais do mesmo. Sim. Tá? E Deus não nos chamou para isso. E isso eu falo de coração aberto. Eu não falo tipo de orgulho humano, arrogância, nenhuma. Eu falo mesmo que se não fosse Jesus, pelo menos eu falo de mim. Se não fosse Ele, eu não faria isso. Eu não faria. Eu não teria mergulhado nisso. Né? E hoje, quando eu sou bem atacada, como eu sou, eu falo, Senhor, se não fosse por Ti, eu ia desistir. Eu ia desistir, porque eu queria... A gente quer sossego na vida da gente, a gente quer paz e sossego. Paz, chegar à noite, ficar de boa, né, pastor? E aí eles começavam a ofender os jovens, aí eu falo já dos jovens da praça, estavam lá fumando, bebendo, eles não queriam ouvir aquilo, eles não queriam. Quando eles falavam rock, eles falavam, que rock, pé, nada, isso não é rock. Aí eles falavam palavrão pra gente, e aí isso foi modificando na nossa cabeça. Não é isso que Deus quer, não está funcionando. E fomos buscando de Deus. Nesse meio tempo, a nossa igreja esvaziou. Foi esvaziando aos poucos. Por quê? Porque os jovens que nós tínhamos lá, muitos jovens, eles estavam numa vibe da religiosidade. Muitos foram de outras igrejas, tá? Que já foram com aquela doutrina na cabeça. E mesmo a gente sendo da forma como nós éramos e somos, pessoas que não querem sufocar ovelhas, a gente não quer sufocar a ovelha, a gente deixa a ovelha livre, a gente ensina deixa ela. Pastar. Né? Então, aí, aos poucos, com o nosso trabalho, aos poucos foram saindo, e teve umas saídas bem dramáticas mesmo, de até para o Facebook, quando os roqueiros começaram a entrar. Quando a gente começou... eu acho que eu vi esse negócio no Facebook. Foi no filme que a gente assistiu. Não. Tô falando daqui mesmo. Ela tá falando que isso aí foi em 2015, né, pastor Lúcio? Foi 2015 e 2016. Foi por aí, né? Então, 2016, eu acho. Aí, o que a gente viu? Depois que a gente começou a captar esses jovens começaram a se aproximar. A gente tem cada testemunho, gente, se a gente pudesse assim, contar para vocês os testemunhos de jovens da praça. A gente tem uma ovelha, o nome dela... Aí vocês foram para o rock mesmo. O rock. Aí a gente já avançou assim um nível hard, porque a gente já foi pro inglês. A gente já começou a atacar eles na praça cantando rock em inglês. Aí que o pastor Lúcio falou agora do Bride, da banda Bride. E a gente agregou essas músicas em inglês, né? Um repertório mais... E aí a gente... Assim, foi uma explosão, assim. Dentro de mim... Virou a chave. Sim, virou também. Virou a chave... E aí, se é para fazer, a gente vai fazer. Se é para aceitar o que está acontecendo, se é isso que Deus quer, né? Teve pessoas assim que eu cheguei, não, eu não quero esse formato da igreja, membros. Eu não quero, eu não concordo. Eu tenho uma pessoa que eu olhei para ela e falei assim, então peça a sua carta. Ei, pastora, peça a sua carta porque a gente não vai mudar exatamente por sua causa. Nós vamos seguir o que Deus está falando para nós. Se você não é capaz de abraçar um jovem desse que vem aqui tatuado, que usa piercing, quem você vai abraçar na sua vida? Qual é o Deus